Vamos lá, meus irmãos, último bloco agora. Estamos no nosso terceiro dia de Teologia Sistemática 2. Estamos no capítulo de número 11, o caráter de Deus, atributos incomunicáveis. E agora, irmãos, agora a gente vai fazer essa parte, tanto hoje quanto no próximo dia de aula. A gente agora vai mergulhar no livro-texto. Vamos no livro-texto agora. Vamos ir ponto a ponto, porque vai dar pano para manga. No sentido de discussão como a retenção de conhecimento, irmãos. Eu gosto muito dessa expressão, reter o conhecimento. Na didática, eu tive uma professora, numa pós que eu fiz, e ela era da Embraer, foi nossa professora de didática. E ela falava assim, que nós que ensinamos, transmitimos o conhecimento. Mas o mais importante para quem transmite e para quem estuda é a retenção do conhecimento. É absorver isso. Se tratando da pessoa de Deus, nós já trabalhamos sobre a existência de Deus. Nós já trabalhamos sobre a cognoscibilidade de Deus. E agora nós estamos trabalhando nos atributos de Deus, que tem a ver com o ser de Deus, que tem a ver com os desígnios, tem a ver com os nomes, tem a ver com os ofícios, tem a ver com o caráter, com os atributos, ou seja, merece uma consideração muito grande. Eu não quero apenas dar uma aula e falar, leiam aí. Então agora a gente vai para o livro-texto. Vamos lá para o capítulo de número 11, página 105, e vamos ler, vamos discutir com o autor, vamos ver se a gente está entendendo. E agora, nesses próximos capítulos, eu faço questão que vocês estejam lendo sempre anteriormente esse material para que a gente possa mergulhar. Já leram o capítulo de número 11? Quem já leu? Lendo, pastor. Está lendo? Estou. Então, quem ainda não leu, para a partir da semana que vem, eu quero que vocês já tenham lido antes. Para quê? Para que a retenção do conhecimento seja profunda. Por quê, irmãos? É normal que num curso a gente tenha tanta informação, como eu falei para vocês, irmãos. Numa revistinha de escola bíblica, de classe de batismo, eu tive uma informação que mudou toda a minha perspectiva sobre a composição do ser humano. Eu sempre trabalhei que nós somos corpo, alma e espírito. Não, nós somos espírito, alma e corpo. Muda tudo. Então, por isso que eu gosto de ler, reler, e aqui fica uma dica para vocês. Leiam, releiam. Leiam, releiam. Muitas vezes tentem entender o porquê o autor colocou ali uma palavra. Por que essa palavra e não outra? O problema dos nossos livros no português é que a maioria dessas obras elas foram traduzidas. Os tradutores têm que ser bons teólogos. Eles são teólogos, eu diria, liberais, eles não colocam os termos corretos. Mas, então, muitas vezes a gente está discutindo aqui com o livro em português, mas lá em inglês, lá em alemão, lá em espanhol, o autor não quis dizer isso. Pode ser outra coisa. O tradutor fez a correspondência e deixou mais raso. Então, vocês veem que, por isso, conhecer uma obra, até mesmo é importante conhecer no original. Tá bom? Claro, eu sei que isso é uma virtude para poucos, né? Só para vocês terem uma ideia, irmãos, sabem que o Russell Shedd, ele era brilhante. Sabe, um dos motivos? Não foi porque ele era filho de missionários, mas é porque o nosso querido, saudoso, doutor, pastor Russell Shedd, quando ele pregava nos textos em grego. Então, ele estava aqui no Brasil, ele lia o texto em grego e falava em português. Se ele estava nos Estados Unidos, ele fazia isso na América. Se ele estava na Espanha, ou no país latino, ele citava em espanhol. Dr. Shedd, ele era um poliglota brilhante
E ele, como não era só um poeta, ele também era um conhecedor do grego e das línguas originais de forma brilhante. Então, ele geralmente usava o texto na língua original. E aí, dá para considerar o material desse homem ou não? Ele era cheio de Deus ou não? Dizem que lá em Perdizes, quando ele ia falar, dar uma aula de grego, ele começava assim: irmãos, vamos estudar hoje Romanos 8. Então está escrito assim, ele começava versículo 1 e ele ia escrevendo no grego, sem o auxílio de nada. E aqui Paulo está dizendo. E aí, no Novo Testamento, significa. E aí? Era cheio do Espírito Santo esse tradicional ou não? Imagina, irmãos. Que Deus compartilhe comigo e com vocês essa competência, essa graça, esse dom de conhecer como Ele. Esse é o pastor Russell Shedd. É sensacional. Leiam tudo que vocês tiverem acesso. Ouçam tudo dele. É brilhante, brilhante, brilhante. Então, retenção do conhecimento. Aquele homem reteve ou não? Reteve. Ah, e deixa eu dar um último testemunho dele. Ele era crente com C maiúsculo, R maiúsculo, E maiúsculo, N, T e o E. Crente de boca cheia. Diz a filha dele que ele, ela, né, dizia assim: papai, eu sei que ele tem pecado porque a Bíblia fala que todos pecaram. Mas ele é um homem exemplar. Como pai, como avô, como marido, como cristão. Ele levantava muito mais cedo para orar, lia muito a Bíblia, era um homem de muita oração, de muita piedade. Então, irmãos, não basta ser um catedrático, tem que ser um catedrático cheio do Espírito e crente de verdade. O Dr. Shedd era assim. Então, vamos lá para o livro-texto? Capítulo de número 11. Vamos ler um pouquinho. Eu vou fazer alguns apontamentos com vocês, porque o material é muito vasto. Alguém pode ler para mim as primeiras linhas? Eu posso, pastor, mas só está escrito a questão da Trindade. Onde você está vendo? Num slide que apareceu aí. Não, desculpa. Ah, tá, eu tô achando que é livro-texto. Ele já era para ter tirado. Eu nem tenho. Então tem que providenciar, filha. Né? Ou senão você vai ter que fazer a leitura num outro livro. Tá. Mas o ideal é seguir o livro-texto, porque agora as discussões vão ser mais baseadas nela. Então, conforme for, providencia, ou se não, tenta pegar agora esse capítulo e providenciar, nem que for algumas xerox, para você poder... a xerox acaba sendo mais caro, né? Então, eu recomendo comprar o livro mesmo. Eu digo assim para a irmã poder interagir, entendeu? Tá bom? Vamos lá. Quem quer ler para nós? Capítulo 11, página 105, meus irmãos. Eu leio. Pode ler. O caráter de Deus, atributos incomunicáveis. Em que aspecto Deus é diferente de nós? Explicação em base bíblica. Introdução ao estudo do caráter de Deus. Ponto 1. Classificação dos atributos de Deus. Quando falamos sobre o caráter de Deus, percebemos que não podemos dizer ao mesmo tempo tudo o que a Bíblia nos ensina sobre o caráter dele. Dá uma pausa aqui. Lembra que eu falei que ele trabalha caráter de Deus, 2 pontos, atributos incomunicáveis e atributos. Eu prefiro trabalhar o caráter de Deus também. Eu sei que é difícil, até para a gente construir, né? Mas eu prefiro trabalhar mais como atributos. Mas você vê que ele já começa falando do classificação dos atributos. Aí ele fala sobre o caráter. Então ele vai fazer essa construção, que não está errada, porque dentro do caráter temos os atributos. Mas eu acho que tem hora que pode até dificultar alguns leitores, né? Então, pode continuar, pastor, por favor? Beleza. Precisamos, de algum modo, decidir que aspecto do caráter de Deus discutiremos primeiro, que aspecto discutiremos em segundo lugar, e assim por diante. Em outras palavras, precisamos de alguma forma classificar os atributos de Deus.
A questão não é insignificante, como talvez pareça. Existe a possibilidade de adotarmos uma ordem desencaminhadora de atributos ou de enfatizarmos tanto alguns atributos que chegaríamos ao ponto de não apresentar apropriadamente os outros. Ou seja, é complexo e é Justamente. difícil, mas ao mesmo tempo é um exercício que, se Deus quis se revelar, vai ser enriquecedor para nós. Continuando, por favor, pastor. Amém. Empregam-se vários métodos diferentes de classificação dos atributos de Deus. Neste capítulo, adotaremos a classificação provavelmente mais usada, os atributos incomunicáveis de Deus, ou seja, aqueles atributos que Deus não partilha conosco ou não nos comunica, e os seus atributos comunicáveis, aqueles que Deus partilha conosco ou nos comunica. Tá bom até aí, pastor. Então a gente já viu tudo isso, mas você pode ver que ele também afirma que existem muitos termos, vários métodos diferentes para classificar os atributos. E é importante a gente saber disso e conhecer a maioria. O último parágrafo agora, pastor. Porém, ponderando mais sobre o assunto, percebemos que essa distinção, embora útil, não é perfeita. Isso porque não há atributo de Deus que seja completamente comunicável, nem atributo divino completamente incomunicável. Isso fica evidente quando refletimos por um momento sobre algumas coisas que já conhecemos a respeito de Deus. entenderam? Ou seja, ele mesmo está falando, olha, é comunicável? Mas vai ser difícil. É incomunicável? Sim, mas... Ou seja, vamos nadar nessas águas. E agora, para a gente... vamos lá, pastor, pode ler esse parágrafo todo. Eu tinha grifado só metade dele, mas vamos ler esse parágrafo todo. Por exemplo, a sabedoria de Deus geralmente seria classificada como atributo comunicável, pois também nós podemos ser sábios. Mas jamais seremos infinitamente sábios como Deus é sábio. Sua sabedoria, até certo ponto, partilha conosco, mas nunca plenamente. Do mesmo modo, podemos participar parcialmente do conhecimento de Deus, mas nunca participaremos plenamente dele, pois os pensamentos de Deus são mais elevados que os nossos, assim como os céus são mais altos do que a terra. Isaías 55:9. Podemos imitar o amor de Deus e participar deste atributo até certo ponto, mas jamais seremos infinitamente amorosos como Deus. Assim acontece com todos os atributos que normalmente denominamos comunicáveis. Deus de fato os partilha conosco até certo ponto, mas nenhum desses atributos é plenamente comunicável. Melhor é dizer que esses atributos que chamamos comunicáveis são os mais partilhados conosco. olha só, agora que ele já está dando uma redefinição na sua definição. São os mais compartilhados. Irmãos, nenhum problema, viu? Nenhum problema. É só aprender com esses termos e aprender a entender dessa forma, né? Agora, só a primeira... precipitados, né, em poder definir alguma coisa. Ser cauteloso aqui. E por isso que quando nós começamos o primeiro bloco, eu fui com bastante cautela, trabalhei mostrando para vocês como pensa o Hobbes, como pensa o Berkhoff, como pensa o Langston, como pensa o Erickson, como eles trabalham, como o nosso autor vai trabalhar, porque um dos problemas que a gente tem, e isso faz parte também, a gente põe tudo dentro da caixinha. E não dá para pôr Deus na caixinha, né? Não tem como. Ele é supremo. Ele, na última aula anterior, lembra que a gente trabalha sobre definições de Deus. Existem dezenas. Hoje, por exemplo, lemos uma do Hobbes. Uma mais linda que a outra. E aí, a gente, se nós formos escrever a nossa definição, talvez a gente, em algum ponto, a gente amplie, porque aquilo representa algo mais para nós. E é assim que é fazer teologia, né? Beleza? Até aí, meus irmãos, alguma pergunta, alguma dúvida? Está indo tranquilo? Pastor, agora só para a gente, a primeira frase desse segundo parágrafo. Olha. Os atributos chamados? Isso. Ok. Os atributos chamados incomunicáveis têm sua melhor definição quando dizemos que são os atributos divinos de que menos participamos.
Opa, menos. Não quer dizer que a gente não participe. Menos. Mas, quem sabe a gente pode participar. Então, beleza até aí, meus irmãos? Agora, ó, é muito importante que vocês leiam antes. Como tudo, né? Mas podem ver que agora, nessa matéria de teologia sistemática, alguns pontos vão ser mais familiares. Quando nós formos falar da Trindade, é um assunto mais familiar. Mas não é um assunto tão familiar falar de atributos. Quem já ouviu uma mensagem sobre os atributos de Deus? Você já deve ter ouvido atributos na mensagem. Mas, propriamente dito, vou trabalhar sobre os atributos. É mais um estudo, né? Até mesmo porque, imagine nós resumirmos toda essa aula numa mensagem. A irmãzinha que está com o filho enfermo, ela vai falar assim, tá bom, pastor, mas eu preciso da cura do meu filho, estou desesperada, pastor, tá bom, e aí? Então é difícil dá para fazer uma ponte, uma aplicação, mas num culto, não é comum a gente ficar trabalhando sobre os atributos. É mais técnico. É mais técnico, é mais para seminarista, é mais para uma aula, é mais para um estudo propriamente dito. Né? E quando usar, lembrem-se daquilo que eu ensinei no módulo anterior. Sejam simples e não simplistas. O próprio autor da obra, ele vai e vem, né? E depois fala que as classificações são imprecisas. Não dá para... E se é imprecisa, então como nós trabalharemos com segurança? Deixa eu dar uma síntese prática. Sigam a Bíblia. Simples assim. Salmo 139. Ali a gente tem a onisciência, onipresença e onipotência. Segue, ainda que eu esteja seguro. Aqui nós vemos a onipotência. O que é onipotência? Sejam simples, não simplistas. Nas mãos de Deus tem todo o poder. A onisciência, Deus sabe de tudo, Ele conhece tudo, Ele prescuta tudo. Davi estava já construído antes de ter sido tecido. Ou seja, Deus sabia. Então, essas coisas a gente pode, numa mensagem, transmitir segurança. A gente cita a Bíblia com simplicidade, citando as Escrituras, sem ser complexo. Por exemplo, estamos falando da sabedoria. Lembram se eu não me engano, é Provérbios 8, um discurso da sabedoria maravilhoso, que Deus se revela ali por meio da sabedoria. Quando você lê Provérbios 8, a sabedoria e Deus parece ser uma coisa só. É uma personificação, né? É uma personificação. Agora eu digo, na pessoa de Deus, essa personificação está errada? Pelo contrário, ali só foi uma pincelada. Assim como Deus é amor, Deus é sabedoria. Segundo Provérbios 8. Não é nenhum problema afirmar isso. Por que não afirmamos isso como texto sagrado? Porque nenhum escritor sagrado disse isso. Como disse, Deus é amor. João disse que Deus é amor. Mas eu poderia dizer que se tivesse Salomão escrito aqui também Deus é sabedoria, poderíamos dizer que Deus é a fonte da sabedoria, ou ele é a sabedoria na sua essência. Mas Provérbios 8, de uma outra forma, está dizendo isso. De forma poética, por esse livro sapiencial, a sabedoria conversa com a criação, porque a sabedoria é o próprio Criador, e a maneira em que ele faz é repleto de sabedoria. Nada foge do seu controle e da sua sabedoria. Ou seja, ser simples, mas não ser simplista. Então, toda vez que você for trabalhar nos atributos, sejam quais forem, citem a Bíblia com convicção. Agora, só faz isso quem crê na Bíblia como revelação. O liberal, não. O liberal vai falar, aqui perdeu. Ele não vai degustar do que a gente degusta. A gente tem nessa hora, a gente é chucro, mas cremos nas Escrituras. E aí a gente pode falar com autoridade, com fé, porque isso é fé. Tá bom? Amém. Beleza, meus irmãos? Então, aqui agora eu ia fazer alguns apontamentos sobre os nomes de Deus nas Escrituras. Eu quero ler aqui a primeira frase, a página 106,
Os nomes de Deus nas Escrituras. Na Bíblia, o nome de uma pessoa é uma descrição do seu caráter. Eu gostei. Por isso que você vê aqui, ó, descrição do seu caráter. Então, aqui o Gruden já vai trabalhar que também nome é caráter. Eu gostei dessa afirmação dele, gostei muito. Na página 107, no segundo parágrafo, ele traz Herman Bavinck, dá uma longa lista das descrições de Deus tiradas da criação. E aí ele vem. Os nomes pessoais, né? E aí ele vem, Deus é comparado a um leão, derivadas da experiência humana, ainda ele continua, descrito em termos de ações humanas, no primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo. Ainda que Deus não tenha um corpo físico, as Escrituras usam várias partes do corpo humano para descrever as atividades de Deus de modo metafórico. Aquela questão das características pessoais. E o penúltimo parágrafo, ó, o propósito de reunir todas essas passagens é mostrar, primeiro, que num sentido ou no outro, toda a criação nos revela algo sobre Deus, que quanto mais elevada a criação especialmente o homem, é feito à imagem de Deus, mais plenamente o revela. A gente viu isso no slide, né? Então, irmãos, terminamos aqui. Aqui na última linha, inclusive, aqui em itálico, o autor usou assim, as últimas duas linhas. Usando o termo mais técnico, podemos dizer que em tudo que a Escritura diz a respeito de Deus, usa-se a linguagem antropomórfica, ou seja, linguagem que fala de Deus em termos humanos. Então, a gente vai ver isso daqui, né, dentro dessa característica. A gente já viu isso nos slides, tá bom? Amém, meus irmãos? Vamos parar aqui. Vou ficar como aula dada essa parte. Definições equilibradas. Eu quero continuar a partir da página 109, semana que vem, tá bom? Os atributos incomunicáveis, independência. Tá bom, meus irmãos? Olha, eu quero que vocês, mais uma vez eu repito, leiam, anotem, tirem dúvida. Por exemplo, aliás, eu vou parar aqui na página 108 mesmo, porque eu tenho uma parte aqui que eu discordei do autor, eu quero comentar com vocês. Então, eu vou deixar aqui que parei na página 108 mesmo, tá bom? Nós paramos a nossa aula aqui. Tá joia, meus irmãos? Ok. Alguma dúvida, pergunta? Tranquilo. É muito rico, né, essa parte aí. Complexo. É rico, complexo, né, Júnior? E a gente tem que também contra-argumentar. Irmãos, aqui a nossa contra-argumentação, quando não concordarmos ou quando não gostarmos, não é a contra-argumentação do incrédulo. É daquele que diz, eu não penso assim. Por que você não pensa assim? Eu não penso assim porque eu acredito que da outra forma é mais claro. Não é negando o argumento, mas é dizendo, esse argumento não é tão bom. Tá bom? Isso é fazer teologia. Beleza, meus irmãos? Beleza. Fechado? Ok, pastor. Ok? Então, muita leitura, hein? Muita leitura. Graça e paz aí. Então, uma noite abençoada para vocês, bom culto amanhã, e querendo Deus, nos vemos na terça. Na quinta. Graça e Ou paz. melhor, na quinta. Na quinta. Ok. Tá bom? A graça e a paz, todos os irmãos. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Boa noite.